o desfolhar da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Como é maravilhoso. Glória a Deus. Saber que este livro é um livro fiel, companheiro nas nossas horas difíceis. Nós abrimos ele e ele fala conosco. Aleluia. E ele estará falando no versículo 5, onde escreveu São Marcos, verso 21, que diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Amém? Tomai assentos, irmãos. Glória a Deus. Nesta noite nós estaremos, irmãos, aqui aprendendo sobre o título da nossa 11ª lição dos dias, ou seja, do nosso tão almejado, 21 dias de milagre. Hoje estaremos aprendendo o caminho da bênção. Nesse texto, nós gostaríamos de compartilhar com você, o caminho para alcançar a bênção de Deus, para que você possa entender claramente que a Bíblia diz que existe muitos caminhos, existe muitos atalhos, mas só tem um caminho que nos faz vitorioso. E nesta noite, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que os irmãos entendam uma coisa, que Jesus Cristo, Ele não foi diferente de nós. Ele foi humano, Ele foi homem, mas Ele também era Deus. Depois dele passar por uma grande provação, acalmar o vento no mar, e todos viram que ele acalmou o vento quando estava naquele barco. Jesus tomou um caminho para a cidade de Gadar, aonde encontrou um homem endemoniado, chamado o endemoniado de Gadareno. E depois deste caminho, a Bíblia diz que agora ele estava outra vez num barco, onde ele foi para o outro lado. Ou seja, Jesus ele não parava, Jesus ele não tinha descanso. Jesus ele era homem, como eu já disse, mas ele era Deus. Ele podia estar aqui conosco nesta noite, mas também ele pode estar lá em São Paulo, lá na China, lá no Japão, porque ele é Deus e ele conhece a tua vida nesta noite. Aleluia. E eu vejo aqui, irmãos, um caminho aonde Jesus Cristo, ele não tinha acepção de pessoa, pois a Bíblia diz que a multidão o apertava, porque todos queriam que Jesus desse-lhe atenção. E nesta noite, irmão e irmã que está aqui, eu estou sentindo que você está sofrendo, você está sendo provado, mas eu tenho certeza que nesta noite, Jesus está olhando para a sua aflição. Aleluia. E você saiu da sua casa, veio até a igreja, e nesta noite Deus irá retribuir a sua fé, a sua adoração. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vejo aqui, irmãos, Jesus, para operar milagre, ele não necessita de pessoas religiosas, não.
Jesus precisa de coração aberto e sincero, que queira receber dele algo importante. E a primeira lição que nós aprendemos é para que nós ignoramos a tradição. A tradição mata, irmãos, né? A tradição não é fácil, pois eu vejo que a tradição tem levado muita gente a se distanciar de Deus. Veja, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. A tradição é como se dissesse a rotina, né? Este homem, ele era um dos principais da sinagoga. O irmão ou a irmã já parou para pensar o que quer dizer sinagoga na Bíblia Sagrada? Era um homem importante, era um homem que tinha uma função, digamos assim, muito exemplar na época dos fariseus, pois ele era um dos principais da sinagoga, e ele ali recebia, ali ele ofertava, ali era, podemos assim dizer, um líder que estava à frente da sinagoga. E a Bíblia diz que é para nós, nesta noite, ignorar a tradição. Por quê? A tradição, né? A Bíblia, às vezes, irmãos, ela nos deixa a entender que a tradição deixa o homem e a mulher muito longe da sua vontade. Por que disso? A Bíblia diz que sendo um homem principal da sinagoga, ou seja, sendo chefe, ele tinha muito que perder como status, salário, respeito da comunidade, tudo porque ele era chefe, alguém importante, um dos principais. Jairo tinha uma posição bem elevada e algo a defender, mas ele tinha, irmãos, o que nós temos nesta noite. Ele era importante, ele era chefe, mas ele tinha uma necessidade muito grande. Aleluia! E eu vejo nesta noite os dias em que estamos vivendo, irmãos, que o povo caminha de um lado para o outro, né? Eu tenho a tradição, os meus pais eram isso, os meus avós eram isso, né? E esquece que Jesus Cristo, Ele não quer tradição, Ele quer homens e mulheres que chegam aos seus pés e o adorem como Jairo fez. Aleluia! Você está nesta noite preparado para se prostrar aos pés de Jesus Cristo? Ou você está na tradição? Ou você está guardando aquilo que você aprendeu do seu passado? Mas nesta noite, rompa a multidão, né? Não tenha vergonha de levantar a sua mão, e se tiver oportunidade, lança-se aos pés de Jesus Cristo, que Ele vai ouvir a sua oração. Jairo, ele tinha uma tradição, e a Bíblia fala que ele, sendo um homem, podemos assim dizer, importante, ele ficou com vergonha, ele teve vergonha, ele não quis se manifestar, ele até vivia escondido, pois na época a Bíblia diz que eles não se comunicavam com os judeus, eles tinham uma divisão, pois, veja bem, irmão, a situação é difícil nos nossos dias, né? Nós ter comunhão com as trevas, não tem mesmo, não temos, mas Jesus é aquele que ama todo mundo igual, Ele ama Ele ama você igualzinho, não importa o que você se você tem a faculdade elevada, se você tem uma posição adquirida, Jesus, Ele ama você como ama aquele que não tem casa para morar. E a Bíblia nos deixa esta razão nesta noite, a rotina, né? A rotina, ela também é podemos dizer, um obstáculo que nós temos no nosso dia a dia. Pessoas que têm a rotina, né? Não sai, tem pessoas até quando sai de casa, olha, vê se o chinelo não está virado, né? Se tiver virado, olha, aquilo ali não vai dar sorte. Se tiver se a vassoura estiver atrás da porta, olha, vai ser um problema sério. Mas Deus não quer isso, irmão. Deus quer um homem e mulher com o coração aberto, que não tenha costume na sua vida, mas que saiba adorar a Deus na beleza da sua santidade. A segunda lição que aprendemos é para que nós ignoramos a posição.
Você tem posição? Amém, que benção, né? Não é pecado ter posição. Você é líder de um grupo? Amém. Você é chefe de seção? Muito bem. Você é uma pessoa que se destaca lá na empresa? Que maravilha. Mas a Bíblia nesta noite, através do escritor, né, é que é para nós ignorar a posição. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Jairo, ele era um dos principais na sinagoga. Ele, contudo, tinha algo a perder. Ele poderia ser expulso da sinagoga, né? Ele podia ser expulso. Naqueles dias, aqueles que confessassem Jesus poderia ser expulso, né? E da sinagoga. Depois que Jesus curou o cego de nascença, a Escritura diz que os pais estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não é assim que acontece conosco? Às vezes aqui na igreja é fácil, né? Nós falar somos crente, maravilha, amém, chora, às vezes sua frio, dá pulo, mas eu quero ver lá fora, lá na rua, lá no trabalho, quando alguém olha para você e diz, você é um servo, você é crente, eu sou crente, você é diferente, lá é que nós devemos fazer a diferença, é lá que nós devemos pregar, porque aqui na igreja é fácil, na presença do pastor, né? Na presença dos irmãos, nós podemos assim, demonstrar um rosto de santidade, mas Deus quer homens e mulheres que ignoram a posição, não importa o que você é, o importante é que você é testemunha de Jesus Cristo aonde quer que você vá. Não é assim, irmão? É assim. Admiro muitas pessoas, né, que têm um cargo elevado, mas têm um carinho muito grande, né? Esse dia eu estava falando com um rapaz que ele é um chefe lá na Renault, e ele falou assim, irmão, eu estou querendo realizar lá na minha sessão, lá numa sala lá, um culto uma vez por semana. Eu, amém, isso é de Deus, faça isso mesmo. Deus quer homens e mulheres corajosos, que preguem a Jesus Cristo, não importa onde quer que seja. Então, a posição às vezes, ela nos atrapalha, a posição às vezes, ela faz com que distanciamos de Deus, mas Jairo aqui, irmãos, ele demonstrou que ele era homem de posição, sim, mas ele tinha um compromisso, né? Ele precisava da cura da sua filha. Veja bem, em seguida, o que nós vemos nesta noite, a Bíblia diz, e o escritor nos diz que é para nós ignorar a multidão. A multidão, ignorar. Por que ignorar? Porque eu vejo aqui que a Bíblia diz que a multidão, o versículo em que lemos, a multidão apertava Jesus. A multidão sufocava Jesus. Mas Jairo, ele ignorou a multidão. Ele não olhou para os obstáculos. Ele não olhou para as dificuldades. Ele não olhou para a sua posição. Porque a posição, às vezes, também é multidão para nós atrapalharmos. Quando nós recebemos um convite do Senhor. E nós lemos nesta noite, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Aleluia. Às vezes, né, a situação aqui da filha de Jairo era realmente grave. Era grave. A situação da filha deste homem já estava prestes a morrer. Parece até que Jesus não estava dando muita atenção para este homem. Parecia até que Jesus estava fazendo pouco caso para Jairo, porque a multidão estava querendo a atenção de Jesus. Mas ignore nesta noite a multidão. Não deixe que a multidão te atrapalhe, irmã, irmão. Não deixe que a multidão seja uma desculpa para você alcançar a bênção de Deus na sua vida. Isso é desculpa. A multidão está apertando Jesus, mas nós lemos que é para nós ignorar. Muitas pessoas querem milagres isolados. Querem milagre. Não, eu vou ficar aqui em casa. Aqui em casa Jesus está. Eu não preciso ir lá na igreja, né?
eu vou receber aqui em casa, na minha cama, aqui sentado no meu sofá. Mas a Bíblia, aleluia, não quer que nós sejamos pessoas conformadas com a situação. Não quer ir a uma reunião da igreja, não quer se expor no meio da multidão, mas às vezes é exatamente isso que Deus quer que você faça. É num ambiente como este que Deus quer operar o milagre na sua vida. É nesse ambiente. Quando aqui convidamos, quando o pastor convida, alguém quer receber a bênção, né? Alguém quer nesta noite ser curado, receber um milagre de Deus. E às vezes você olha aquela multidão e fala, não vou, a multidão está grande, mas Deus quer operar o milagre na sua vida, aleluia. Há pessoas que querem fugir, não querem se expor, né? Jairo não fez isso, ele encarou a multidão. Ele encarou a multidão. Como é bom estar na multidão. A multidão, Deus fala conosco. Não importa se você está aqui no primeiro banco, não importa se você está lá no meio, não importa se você não tem nem palavras, não importa se você está lá na última cadeira, mas o importante é que você está entre a multidão, e no meio da multidão, Jesus vai realizar o milagre na nossa vida. É necessário nós ignorar, mas é necessário nós estar junto com a multidão. Observe que nesta multidão, muitos milagres aconteceram. Muitos milagres foram realizados com a multidão. E Jairo estava preocupado, porque a sua filha estava em estado terminal. Não é assim? Só lembramos de Jesus quando estamos doentes? Quando estamos com um problema tão difícil, parece que corremos, enfrentamos todos os obstáculos, queremos que Jesus nos ouve e que nos dê atenção particular, atenção pessoal. Jesus nesta noite está aqui conosco, irmãos. Ele quer operar milagre na sua vida, Ele quer operar milagre na minha vida. E nesta noite, quem sabe você veio por um caminho, quem sabe que deixou você triste nesta tarde, nesse dia, quem sabe você foi em algum lugar que você não gostou, você está destruído, mas nesta noite Jesus está aqui presente nesta reunião para fazer de você uma pessoa vitoriosa no nome dEle. No nome dEle. Eu creio nisso, irmãos, eu creio. Você crê em milagre nesta noite? Levanta a sua mão, diga amém. Pois Ele está aqui, o dono do milagre. O dono do milagre está aqui. Observamos em seguida outra lição que aprendemos: a impaciência. Tem pessoa que é impaciente, não tem paciência, né? O contrário de paciência. Precisa ler ali o Salmo 40. Esperei com paciência, que é que resolve tudo na hora. Mas o pastor não vem me visitar. O que é isso que está acontecendo? Eu não vou mais na igreja. O que houve que não vieram trazer ceia para mim? É impaciência. Ah, Jesus não me ouve. Esse dia eu estava falando com uma irmã. Irmã, nós vamos visitar a senhora, seu esposo, que eu não vi, mas a senhora, o seu esposo aqui na igreja, e ele é uma bênção, eu gosto muito dele. Onde está seu esposo? Ah, irmão, ele não vem mais na igreja porque pregaram lá que tem pessoa que bebe, que gasta dinheiro com bebida, e ele ficou nervoso que ele gasta dinheiro com bebida e ele não vai mais na igreja. Tem pessoas assim, que não gostam que Deus fale, mas eu quero que Deus fale comigo. Porque quando Ele fala comigo, é porque Ele me ama, é porque Ele tem um carinho muito grande comigo. E se você está entendendo a mensagem nesta noite, Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Não seja impaciente, mas espera nele, que ao seu tempo Ele vai te dar a vitória. Ah, irmão, estou orando há 2 anos, há 10 anos, misericórdia, estou desanimando. Espere mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Se você está aqui nesta noite, é porque Ele te ama. Você está vivo aqui, levanta a sua mão para o céu, agradeça a Ele, porque até aqui Ele esteve contigo e Ele vai estar na continuação, porque Ele é o Senhor da nossa vida.
Jairo, o homem que nos deixa uma lição nesta noite. O homem que atravessou as barreiras, não olhou para a sua etiqueta, não olhou para a sua posição, mas ele falou: eu preciso encontrar Jesus Cristo. Quem sabe você veio aqui nesta noite pela última vez, mas eu quero te dizer a você que Jairo nesta noite se depara com você e quer dizer para você: olha, você precisa continuar, porque Jesus Cristo, Ele olha para mim e para você com olhar de misericórdia. Impaciência, não tenho paciência, não me curou, não arrumou emprego para mim. Olha, já orei 7 semanas, já pedi, já fiz isso, já jejuei, meus joelhos estão todos cheios de calo, já orei bastante, mas continua mais um pouquinho. Não desista, porque o diabo está falando para você desistir, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco: vamos continuar mais um pouquinho, porque Canaã está chegando, nós já estamos atravessando o Rio Jordão, e a cidade que nos espera é a Canaã celestial. Não seja impaciente, mas olha para o Calvário, aonde Jesus Cristo está. Quando menos se espera, veja o que acontece. Quanto menos se espera. Parece que eu estou vendo Jairo assim, né? Senhor, mas vamos logo, Senhor. A minha filha está, olha, ela está nas últimas, ela já vai morrer, mas vamos, Senhor, olha, não dá mais tempo de nada, não dá tempo de ficar conversando. E Jesus é aquele, irmão, que ele dava atenção para todo mundo, Pedro. Jesus, ele nunca deixou ninguém, nunca virou as costas para ninguém. Jesus, ele dava atenção, ele tinha amor pelas vidas, ele tinha compaixão pelas pessoas. Eis que surge outro obstáculo. Jairo está ali falando, né? É igual às vezes eu estou falando com o pastor, né? E a gente tem esse defeito, né? Gosta de atenção do pastor, né? Ouvir ele, né? Assim. E chega outro na frente da gente, entra e toma aquela exclusividade da gente, né? Chato isso, né? Mas aqui eu estou vendo Jairo, que também ficou chateado aquele dia. Ele estava falando com Jesus, ali já podemos dizer, como dizem aí fora, né? Já estava fazendo a cabeça de Jesus para ir na casa dele. Surge um outro obstáculo. Uma mulher, ai irmãos, sofrimento, né? Uma mulher, ela sofria de fluxo de sangue. Ela tinha hemorragia. A Bíblia diz que a multidão apertava. Eis que de repente, aquela mulher chegou, não olhou para se tinha Jairo, se tinha o governador, se tinha o presidente, se tinha ali discípulos. A Bíblia diz que ela chegou e tocou em Jesus Cristo. E todos conhecem a história, né? Ela foi curada instantaneamente. Aleluia! Mas agora aparece alguém de Jairo, né? À minha frente, parece alguém. Não é difícil imaginar a agonia de Jairo, né? E eu preciso que Jesus vá lá em casa. A minha filha está morrendo. Eu preciso desse milagre. Eu preciso que Jesus resolva o meu problema. Eu não quero perder a minha filha. Irmã e irmão, nesta noite, o Espírito Santo de Deus te manda dizer que você não vai perder seu filho, não vai perder a sua filha, porque o Espírito Santo de Deus está cuidando dele. Incomoda Jesus. Continua incomodando ele. Ele precisa ouvir de você. Jesus, vai na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Preciso do Senhor lá. E Jesus é aquele, irmão, que sabe a hora certa. Mas Jairo, ele mostrou que ser um homem paciente. Mas a mulher tomou a frente, tomou ali a vez, né? E foi-se e fez com que Jairo aguardasse mais um pouquinho. Mais um pouquinho, olha. Mas Jesus é aquele, né? Que ele sabe as nossas limitações, conhece os nossos defeitos. Ele sabe que eu e você não somos perfeitos, mas ele sabe quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. E eu vejo a situação deste homem, podemos dizer poderoso, homem sendo ele
da sinagoga, né? Homem líder de um grande exército. Ele falou: não, Jairo, pode ficar tranquilo aí, olha, eu sei que você está impaciente, eu sei que você está aí sufocado, mas eu vou te dizer uma coisa, Jairo, a sua filha, ela pode ficar tranquila lá, que nós vamos lá na sua casa sim. Eu vou lá. Jairo, acredito, ficou mais animado, né? Mas, Senhor, está demorando. Mas, de repente, irmão, chega alguém, traz a notícia. Lá no versículo de número 35, alguém chega, né? Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Veja bem, os próprios companheiros de Jairo. Chegaram alguns principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Não adianta mais nada. Não tem mais jeito, viu? Agora é só sepultar. Compra o caixão, vai na funerária lá, compra as flores. Ela está morta. Ela não tem mais condição. Não é assim que achamos? Não é assim que pensamos? Não é assim que às vezes nós fazemos assim uma analogia? Já até ouvi de alguém dizer assim: não tem mais jeito, aquilo lá não tem mais jeito, aquela lá não tem mais jeito, aquilo lá é um caso perdido. Mas quem dá a última palavra nesta noite é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Se você está com problema, se você acha que não tem mais solução, se você acha que não tem mais jeito, eu nesta noite tenho uma boa notícia para você que está aqui nos ouvindo nesta noite. Tem jeito sim, o Senhor Jesus Cristo está aqui e Ele quer nesta noite mostrar para você que Ele faz o morto viver sim. Ele faz a sua vitória nesta noite se tornar grande na sua vida. O diabo é astuto, ele lança mentira, ele faz você acreditar em mentira, mas o dono da verdade está aqui nesta noite. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Por que a vida? Porque Ele está conosco nesta noite, e aqui tem vida sim, vida preciosa para o Senhor. Teve um professor, uma determinada vez, se deparou com os alunos, na sua sala de aula, alunos de adolescentes, e lançou uma pergunta: como está lá na sua casa? Está bem ou está ruim? Vocês estão com saúde ou estão doentes? Vocês acreditam nas coisas boas ou nas coisas ruins? Como está lá? Os alunos ficaram assim olhando, como os irmãos estão me olhando. E a professora ainda falou: eu vou mais além. Alguém aqui conhece onde é o inferno? Os alunos ficaram assustados. O inferno. Alguém aqui sabe o endereço do inferno? De repente levantou um jovem, um adolescente, e disse: professora, eu sei onde é o inferno. Aonde, aluno? É o inferno? Como você sabe? O inferno é lá em casa, professora. É lá em casa o inferno. A professora ficou olhando com os olhos regalados. Lá em casa o meu pai bate na minha mãe. Lá em casa ninguém entende ninguém. Os filhos não obedecem. Uma nuvem de nervosismo lá em casa. Impera o nervosismo, não tem mais diálogo, não tem mais acerto. E meu pai chega bêbado de tarde, espanca minha mãe. Eu corro para debaixo da mesa e às vezes ele me bate. O senhor quer o endereço do inferno? É lá em casa. Já ouvi a minha mãe dizer que o inferno é lá em casa. Você já ouviu isso? Não fale isso, irmão. Fala isso, irmão. Mas que inferno. O mundo pode dizer, o mundo pode expressar, mas o salvo em Cristo Jesus não pode ser inferno na sua casa. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. Lá tem que ser o cantinho daqueles que amam a palavra do Senhor. Passado 4 meses, aproximadamente 4 meses,
Eis que estavam os alunos na mesma sala, com a mesma professora, e a professora disse: alguém aqui sabe onde é o céu? Aquele mesmo adolescente colocou-se em pé e disse: professora, eu sei onde é o céu. O professor falou: não estou entendendo. Você há 4 meses atrás disse que o inferno era na sua casa. E agora você sabe onde é o céu? O céu é lá em casa, professora. Agora eu não entendi mais nada. O inferno é na sua casa, agora o céu é lá? É, professora. Agora lá em casa é o céu. A senhora quer o endereço do céu? Eu vou dar lá em casa. Mas por que a sua casa era o inferno e agora é o céu? Porque há 2 meses chegaram um casal de missionário e bateu na porta da minha casa. A minha mãe e meu pai recebeu aquele casal de missionário. Eles falaram de Jesus Cristo, aceitaram Jesus Cristo, deixaram Jesus entrar no seu coração. O meu pai agora ama minha mãe. Agora eu amo meu pai ama minha mãe ama meu pai, e lá em casa agora é o cantinho do céu. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você está enfrentando uma luta diária na sua casa, no seu lar, na sua família, mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, dizer para você que lá ainda é o lugar onde Deus habita e quer fazer de você um cidadão do céu. Aleluia. Nossas palavras têm poder. Nossas palavras é como uma flecha. Ela tem direção. Diz um certo sábio: há 3 coisas que não têm volta: a flecha atirada, a palavra falada e uma oportunidade perdida. Quem sabe você nesta noite tem uma oportunidade sim de dizer que minha casa é o céu. E o Espírito Santo está te ouvindo nesta noite. Ele quer ouvir de você como esse homem teve o encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi lá na casa dele, entrou na casa dele. E a Bíblia diz que ele deparou com o ridículo. O ridículo. Você sabe o que é o ridículo? É alguém rir de você. É alguém rir de mim. Eu estou indo morar no céu. Alguém diz: haha, engraçado. Não acredito. Alguém já disse isso? Alguém já blasfemou disso? Alguém já chegou para você ir morar no céu? Você faz isso, e vai morar no céu? Alguém já fez isso com você? Já, mas nesta noite o sangue de Jesus Cristo está aqui, e você é um cidadão, sim, que vai morar no céu. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos morar no céu, irmãos, vamos fazer um pacto nesta noite, como Jairo teve, aleluia, aquela grata satisfação de ter Jesus entrando na sua casa. A Bíblia diz que, interessante, né? Ele deparou com um quadro de morte, sim, a menina estava morta, a menina já estava sem fôlego de vida, a menina não tinha mais respiração, os seus órgãos pararam de funcionar, né? Mas Jesus chegou naquela casa e disse: essa menina não está morta, ela está dormindo, eu vou acordá-la do sono. E aí que veio aquela situação constrangedora. A Bíblia diz que todos começaram a rir dele. Então vocês estão rindo? Fica aí, vamos entrar lá dentro comigo. Pedro, Tiago e João, homem de oração, homens que era companheiro fiel ao Senhor. Esses dias o presbítero Milek pregou, né? Sobre Pedro. Pedro tinha uma íntima comunhão com o Senhor. Ele via e convivia com Jesus Cristo. Ele via os milagres que Jesus operava. E naquele dia não foi diferente. Aleluia! Ele entrou na casa de Jairo, lá no quarto, e viu o milagre operar na vida daquela menina. Jesus orou e o milagre aconteceu. Jesus, diz a Bíblia, que ele saiu do quarto, saiu daquela casa com a menina e disse assim: olha, vai e não conta para ninguém, porque você é uma pessoa que vai fazer muita influência, você vai pregar muito meu nome às pessoas, e é assim que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Você quer o milagre de Deus nesta noite?
Você quer que Deus opera na sua vida? Vamos colocar em pé neste momento. Aleluia.